Henry Ford, do sonho à realidade. Aqui no canal eu vou falar da incrível história de sucesso de um dos maiores empreendedores que já existiu, Henry Ford. Aqui é o José Tadeu do canal Incríveis Histórias de Sucesso. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê seu like e ative o sininho para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo no canal. E nesse vídeo apresento a história da gigante Ford Company, mas para ela se tornar essa gigante não foi nada fácil. Henry Ford é o nome do personagem desse vídeo. Vou falar aqui no canal da sua luta para transformar seu sonho em realidade. Henry Ford nasceu em Wayne County, Michigan, Estados Unidos, no dia 30 de julho de 1863, descendente de belgas e irlandeses. Sua infância e juventude. O menino Henry Ford começou mexendo com as máquinas na fazenda do pai. Ele fazia a manutenção dos motores. E com 16 anos, após a morte da mãe, ele mudou-se para Detroit e logo arrumou um emprego em uma oficina mecânica. Um pouco mais tarde, o jovem Henry Ford estudou engenharia e assim começou a trabalhar na empresa Edison Illuminating Company. E devido ao seu esforço e determinação, a empresa reconheceu o seu potencial e assim Henry Ford foi promovido a engenheiro-chefe. É brincadeira! O jovem Henry Ford sempre foi muito inteligente, comparando-o com os seus colegas da época. Não foi à toa que foi promovido na Edison Illuminating Company e assim o jovem nas horas vagas planejava construir um veículo movido a gasolina e assim ele planejou peça por peça. Por volta de 1888, ele com 23 anos de idade demitiu-se do emprego para ir em busca de seu sonho de fabricar automóvel. Nesse mesmo ano, 1888, ele casou-se com Clara Jane Bryan. O casal teve um único filho. Em 1893, quando ele tinha 30 anos de idade, ao qual ele deu o nome de Edsel Bryan Ford. Henry Ford instala sua primeira oficina em um subúrbio de Detroit. Com poucos recursos financeiros, só conseguiu montar uma oficina muito precária. Mas foi nessa humilde oficina que Henry Ford inventou o quadriciclo, que apesar de rudimentar, consumia pouco combustível e logo ele achou comprador. Afinal, era uma grande novidade para a época. O primeiro passo Henry Ford já havia dado, mas ele dizia, entre aspas, minha intenção é produzir um carro grande para comportar uma família inteira, mas ao mesmo tempo pequeno para ser guiado por uma única pessoa. Olha a frase de Henry Ford. E em 1902, aos 39 anos de idade, Henry Ford fundou a Ford Motor Corporation, depois de tentativas de buscas por investimentos. Henry Ford era um estudioso determinado e mesmo nessa época ele já pensava em padronização dos processos e dos produtos. E em 1903, com 40 anos de idade, Henry Ford fabricou seu primeiro carro, o modelo A,
com 2 cilindros. O carro foi um grande sucesso, pois eram muitos os pedidos de encomendas. E assim, Henry Ford, um estudioso, otimizou o processo e conseguiu melhorar a produtividade, e assim conseguiu fabricar 10 carros por dia. E no final desse seu primeiro ano de fabricante de automóvel, em 1903, o balanço da empresa registrou um grande lucro. E com essa expectativa de crescimento, Henry Ford logo pensou em expandir sua fábrica. E com o dinheiro das vendas, ele comprou as ações dos seus investidores e logo desenvolveu o modelo T, que fez muito sucesso. E a partir daí, ele sozinho, sem os investidores, passou a produzir apenas o modelo T, o qual foi posto no mercado em 1908, quando Henry Ford tinha 45 anos de idade. E o preço desse modelo T era de $850. E assim, em 1912, ele com 59 anos de idade, ainda produzia o modelo T, que já era chamado de Ford Bigode, o qual ficou conhecido por ter um preço bem mais barato. Nessa época, Henry Ford sempre buscando formas de ganhar produtividade para reduzir os custos de fabricação e viu que precisava fazer ainda mais para produzir muito mais do que produzia, porque os pedidos eram muitos e ele não estava conseguindo atender todos os pedidos. E o resultado de seus estudos de otimização de processos, fluxo produtivo, qualidade, ele inventou um modelo de fabricação que produzia um carro atrás do outro, em fila, sem parar. E assim Henry Ford criou a famosa linha de montagem, produção em série, produção em massa. Os carros seguiam em esteiras ao longo do processo de fabricação. Em cada etapa do processo, os operadores iam montando os carros. Assim, ele inventou a divisão de tarefas, os especialistas em cada etapa do processo. E o carro, no final do processo, era testado pela qualidade e seguia para o pátio. Isso ocorreu em 1925, quando ele tinha 62 anos de idade. Com as melhorias dos processos, os carros ficaram prontos, cada vez menos tempo, cada vez mais rápido. Nessa época, Henry Ford viu que os fabricantes concorrentes também estavam ganhando uma fatia do mercado americano. Assim, ele acelerou ainda mais a sua produção e tomou algumas medidas importantes. Eliminou os intermediários, comprou florestas com minas de ferro e carvão, ferrovias e até uma frota de navios para transportar seus carros para os clientes. A organização Ford tornou-se um grande império. E em 1928, quando ele tinha 65 anos de idade, já empregava 200.000 operários e fabricava 6.000 carros por dia, além de caminhão, tratores e ônibus, e etc. Para quem pensa que Henry Ford não pensava nos funcionários, ele inovou no tratamento com os funcionários, reduzindo as horas de trabalho e incentivando-os com sucessivos aumentos de salários. E olha só o que ele fez: repartiu o controle acionário da empresa com os empregados. E nessa época, em plena Revolução Industrial, as empresas sugavam ao máximo os seus funcionários. É só verificar o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que retrata bem
tudo que acontecia nas empresas da época. E nessa época, as empresas adotavam o estilo de fabricação e de produção de Taylor, o Taylorismo, com ênfase nas tarefas e muito menos nas pessoas. Henry Ford, apesar de seu estilo revolucionário e progressista, em alguns aspectos ele era conservador. Quando se tratava de administração, a sua palavra era lei, ninguém mudava. E olha essa, aposto que você não sabia, mas em 1927, quando Ford tinha 64 anos de idade, iniciou a construção de uma fábrica de pneus, sabe aonde? No Amazonas. E ele chamou de Fordlândia, uma cidade que ele construiu à margem do rio Tapajós, em terras cedidas pelo governo brasileiro. E assim, a companhia Ford, Indústria do Brasil, desmatou uma grande área de floresta para iniciar a cultura de um seringal para aumentar a produção de borracha, para a fabricação de pneus. E no Amazonas, Henry Ford construiu uma verdadeira cidade, casas para os operários, hospital, escola, igreja, prédios para comércio, uma usina para gerar energia, ou seja, toda a infraestrutura que uma cidade precisava. Muito melhor do que muitas cidades do Brasil. Esse empreendimento, instalado no Amazonas, encerrou suas atividades em 1945, por decisão, sabe de quem? Henry Ford II, de seu neto, que até então já era o manda-chuva da Ford. E assim Fordlândia virou uma cidade fantasma. Que pena, né? E o grande Henry Ford faleceu de pneumonia em Detroit, Michigan, nos Estados Unidos da América, no dia 7 de abril de 1947, aos 84 anos de idade. Uma frase que escolhi do grande Henry Ford. Abre aspas. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Fecha aspas. Henry Ford. E assim foi a história do grande Henry Ford.